Olá, meus amigos e minhas amigas, um bom domingo para você, para toda a sua família. Espero que vocês estejam bem e também quero dar as boas-vindas para vocês aqui em mais um episódio da EBD Online, que é a nossa coluna semanal de estudos bíblicos, onde nós temos estudado cada um dos livros da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre o profeta da justiça social, o profeta que seria classificado pela maioria das igrejas do Brasil de hoje como profeta comunista, como profeta de esquerda, como profeta progressista, e provavelmente seria perseguido, seria calado, seria punido, seria expulso de muitas igrejas. Mas hoje nós vamos falar sobre Amós. E esse tema da justiça social esteve muito presente em Amós, nos profetas, esteve muito presente em Jesus, e igreja que não se importa com a justiça social já perdeu o seu sentido de ser, já perdeu a sua voz profética, já perdeu a sua coragem de denunciar o erro, ou então perdeu a coragem porque já se misturou aos erros institucionais, políticos e econômicos de uma sociedade exploradora e opressora, principalmente que gera vítimas entre as pessoas mais pobres e mais simples. Profeta Amós, que eu não sei se você leu esse texto, né? No episódio de semana passada, eu deixei como lição de casa que você lesse o profeta Amós para a gente conversar nesse domingo. O profeta Amós tem apenas 9 capítulos, não é um livro grande, né? Um livro que a gente consegue ler rapidamente, tem uma mensagem bastante efusiva que nós devemos conhecer e refletir sobre essa mensagem, né? Se você ainda não é inscrito ou inscrita do canal, está perdendo tempo, porque além da nossa coluna de estudo bíblico semanal, nós temos devocionais. Hoje às 9 da noite tem Eu Te Espero Lá. Nós temos coluna de história do cristianismo, temos temas teológicos, principalmente voltados à teologia sistemática, teologia bíblica, teologia contemporânea. Temos o nosso curso livre completíssimo de teologia por apenas R$ 29,99 por mês, e não tem aumento dessa mensalidade até o final do curso, uma grade completa, corpo docente qualificado. E você pode começar agora mesmo, não importa o dia que você está vendo esse vídeo, você pode começar agora. É só clicar ali no Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Quer uma outra dica? Vai aqui na descrição desse vídeo que tem uma série de cursos e produtos nossos para você adquirir que vão acrescentar demais na sua vida. O Profeta Amós é um livro especial, não só pelo seu conteúdo, mas também porque é o primeiro livro dos profetas a ser editado, a ser escrito, né? Compilado, organizado, a ser transformado num texto escrito e único como esse que nós conhecemos aí, que está na nossa Bíblia. O profeta Amós é considerado o primeiro dos profetas escritores, ou seja, o primeiro dos profetas literários que trabalhou com a escrita do seu próprio texto, ou o primeiro texto dos profetas a ser produzido. Amós se apresenta como um criador de gado, né? Um pequeno criador de gado, é claro. Você não deve confundir isso com o agronegócio brasileiro, que muitas vezes é gigantesco, tem fazendas enormes, até porque isso nem era possível no contexto em que Amós viveu, né? A terra da Palestina é muito pequena. Todo o território que atualmente representa o Estado de Israel é menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado do Sergipe. Para aquela época, a parte que a gente entende como Reino de Judá, Reino de Israel, era ainda menor, mesmo somando esses reinos, né? Era menor, não, nem toda a terra era cultivável, era própria para a agricultura, tinha deserto, dificuldade com água e tal. Então, esse Amós, ele era um pequeno criador de gado, tá? Isso é importante dizer.
e ele é um judaíta, ou seja, alguém que é do sul, que vive em Tecoa, próximo a Bethlehem, a casa do pão, próximo a Belém, e segundo os especialistas na área da teologia bíblica, aquele era um lugar de fato propício para a criação de gado, né? Como esse Amós se apresenta. A atuação do profeta Amós é na segunda metade do século VIII, do século VIII antes de Cristo, é claro. A acentuação da desigualdade social é o tema que mais perturba o profeta Amós, que mais será denunciado, combatido, pregado sobre o profeta Amós no seu texto, e daqui a pouco nós vamos ler uma passagem que é chave na compreensão dessa denúncia feita pelo Amós. O profeta Amós, ele é do sul e ele exerce o seu ministério, a sua pregação na parte do norte, mais especificamente próximo a Betel, que era um lugar, inclusive, onde tinha altares da religiosidade lá do Reino do Norte, né? O ministério de Amós, que é retratado aqui no seu texto, ele é breve, ele dura apenas alguns meses, e adivinhem só por que só durou alguns meses. Adivinhem só o que um profeta como esse, que denuncia a exploração, a desigualdade social, que denuncia a injustiça social, adivinhem só o que aconteceu com ele e por que sua atividade profética durou menos do que um ano. Porque ele foi expulso de lá. Claro, é o que acontece com esses profetas comunistas aí, ó. É o que acontece com esses profetas aí que ficam falando de pobre, de pobreza, de justiça, de igualdade. É o que acontece com esses profetas. Incrível, né? Como a gente realmente não aprende nada com a história. Não aprende com a história recente, não aprende com a história mais ou menos recente, não aprende com a história nem que a gente esteja falando de textos do Antigo Testamento, né? Essas pautas, elas sempre foram cristãs, essencialmente falando. Cristã no sentido de Jesus, né? Porque sempre esteve com Jesus, com os apóstolos, e antes dele esteve nos profetas da Bíblia, que a maioria das pessoas cristãs dizem defender sem nunca terem lido, né? Sem conhecer o que esses textos estão falando. Mas você aqui que é inscrito, que é inscrita, que é membro desse canal, você não cai nessa, porque aqui você sabe que nós pregamos com seriedade e fidelidade o texto bíblico, né? E hoje nós estamos falando de Amós, que eu duvido, você pode usar os comentários aqui para falar sobre isso, que se tiver 10% comentando que já ouviu pregações sobre Amós, vai ser muito. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me vendo, me ouvindo agora, nunca ouviram nas suas igrejas uma única pregação, um único estudo bíblico sobre o profeta Amós. Eu duvido. Pode ter uma exceção ou outra, mas se tiver, é exceção. Lendo, ouvindo uma pregação de Amós, que leve a sério que Amós realmente estava denunciando, falando e apontando lá o dedo com tanta seriedade, hein? É um desafio lançado. Pode ter, mas acho que é uma minoria eloquente mesmo, né? Ou seja, uma minoria bem pequena nesse caso. Bom, vamos ler lá o capítulo 7, em que fala um pouco sobre isso lá. Capítulo 7, versículo 10, fala que então Amazias, o sacerdote, que novidade, o sacerdote de Betel, mandou a dizer a Jeroboão, o rei, não brinca, que quando sacerdote e rei, quando líder religioso e líder político se encontram e se combinam, alguma coisa dá errado. Não brinca. E olha que é Amós, muito antes de Jesus, que já estava dizendo, ó, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. É o sacerdote que, teoricamente, deveria cuidar, deveria acolher, deveria ser favorável à pregação de Amós, porque deveria ser favorável aos que sofrem, aos que são explorados, aos que não têm o que comer. É ele que incendeia o coração e o ouvido do rei,
para perseguir e punir Amós, porque, além de tudo, era covarde e queria que o outro fizesse o serviço sujo. Gente, não é possível. Como Amós revela tanta coisa para a gente, né? Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Ou seja, vai pregar em qualquer outro canto, desde que não nos incomode aqui. Vai falar sobre isso lá em outro lugar, vai lá para outro reino, desde que não nos perturbe aqui. Interessante isso, né? 3 partes principais se dividem o livro de Amós. Primeiro, os oráculos contra as nações vizinhas, capítulo 1 e 2. O segundo, oráculo contra Israel, capítulo 3, 4, 5 e 6. E as visões de Amós, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. E agora eu vou ler com vocês Amós, capítulo 5. Ouça aí com atenção, se quiser, pega a sua Bíblia aí para ler também. Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao 27, ele está dizendo assim: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas e manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levastes Sicute, vosso rei, Cuim, vossa imagem, e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós, assim como Isaías já tinha feito isso, e outros textos proféticos estão falando, né? E falam em nome de Deus na primeira pessoa, que Deus, resumindo, estava farto, cansado, enojado dos cultos, das solenidades, dos louvores, dos sacrifícios, das celebrações, dos encontros, dos congressos, das festividades, das cerimônias religiosas daquele povo. E por quê? Porque eles eram bom de boca, bom de canto, bom de pregação, bom de evento, bom de reunião, mas de prática, a prática deles era o oposto do que eles cantavam, do que eles pregavam e do que eles falavam. A prática deles não tinha nada que agradasse a Deus, porque eles estavam alinhados com um projeto de exploração e de opressão ao menos favorecido. E o que Deus deseja aqui, ó, conforme está falando o versículo 24, é que o juízo corra como as águas, que haja justiça como águas, que fluem com naturalidade, e que a justiça como ribeiro perene, ou seja, um ribeiro que não para, que não cessa, que não acaba, que sempre está fluindo e fluindo naturalmente, saciando todos e todas que passam por ele. A mensagem do profeta Amós é eloquente, nós devemos conhecê-la, e essa leitura desses 2 textos é só uma amostra do riquíssimo conteúdo de todo o livro de Amós. E, aliás, eu vou lhe dar uma dica muito importante: não só leia o texto de Amós, como também tem um comentário bíblico do grande Milton Schwantz, de saudosa lembrança, sobre o livro de Amós. É uma maravilha que você deve conhecer. Leia aí o Obadias, em só um capítulo. Semana que vem
a gente fala sobre ele. Hoje à noite eu te encontro na nossa devocional e você sabe todos os episódios dos profetas, todos os episódios dos livros da Bíblia que a gente já fez até agora, de Gênesis até Amós, estão todos eles disponíveis aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas conhecer também e venha estudar teologia com a gente. É só clicar em Seja Membro, escolher o plano Café Completo e você será bem-vindo e bem-vinda. Tchau, pessoal. Bom domingo.